Ora, bom dia. Esta explicação tem a ver com planta de zonamento ou zoneamento. A planta de zonamento é fundamental não só para a percepção do território em si, mas também pela forma de gestão do território após a aprovação do plano pormenor. Portanto, o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de um instrumento de análise e, ao mesmo tempo, uma ferramenta fundamental porque tem a ver com a aplicabilidade, ou seja, o controle efetivo da ocupação do espaço e da sua utilização após a aprovação do plano pormenor. Ora bem, é preciso recordar que o plano de pormenor, uma vez mais, divide sempre em três partes. Sendo a primeira uma necessidade que temos, se vamos intervir em determinada área, em determinado território, temos que fazer uma análise correta desse mesmo território, para podermos, em consciência, atuar em conformidade com o espaço, com o caráter identitário daquela área e com a população que ali habita. Independentemente da estratégia de reestruturação, de alteração a qualquer nível desse território. Portanto, essa primeira parte é uma parte de análise, de interpretação, de relação de uma série de quase infinito conjunto de fatores de influência que caracterizam o espaço e a ocupação desse mesmo espaço. Portanto, essa primeira fase é uma fase de análise. Nesta fase de análise, ou é uma simples rua, e mesmo numa rua nós poderemos ter no início da rua casas com o resto do chão e no fim da rua casas com 3 pisos. Portanto, num terreno mais alargado, obviamente que não podemos descrever ou caracterizar o território em 3 ou 4 pontos apenas, como se o território fosse todo igual. Daí a necessidade de procurarmos dentro de um determinado território algumas características próprias. Dentro de uma área de intervenção, e quero também introduzir sempre aqui este conceito da área de intervenção e área de influência. Porque um plano de pormenor está perfeitamente delimitado. Há uma linha que divide, toda esta área que está dentro desta linha limite da área de intervenção. No entanto, nenhum quarteirão vive sem aceder ao mesmo. As pessoas circulam dentro e fora, vão trabalhar, vão levar os meninos à escola, vão às compras. Significa que há relações de convergência e divergência, que já falamos sobre isso, entre uma área de intervenção e toda uma área envolvente. Imaginem, por exemplo, um quarteirão que está anexo, que está junto, que está afeto a uma via estruturante muito importante da cidade. Essa primeira linha, essa primeira frente, certamente sofre uma influência muito grande da estrutura viária principal. O interior dos quarteirões pode ter outra estrutura, pode ter outra caracterização. Portanto, é preciso introduzir este tema da área de influência e a área de intervenção, no sentido de que a existência do território ao lado cria relações muito importantes entre a área de intervenção e um espaço muito mais alargado. Vejam, por exemplo, uma área preferencialmente habitacional. Ou seja, a nossa área de intervenção é uma área preferencialmente habitacional. Onde é que as pessoas circulam? Para onde ou por onde é que circulam para ir aos empregos, para ir levar os meninos à escola, para ir fazer uma simples compra do pão no início ou no fim do dia? Onde é que vão aos correios? Onde é que vão ao hospital? E se calhar é do outro lado da rua, no limite da intervenção. Portanto, significa que, quando falo na cidade, enquanto organismo vivo, de espaços construídos, não construídos e fluxos, esses fluxos fazem viver e denotam a caracterização da própria população. São reflexos, são produto da circulação das pessoas. Portanto, nunca, vez alguma, fazer uma interpretação
sem pensar nas relações de convergência e divergência que existem entre a área de intervenção e uma área mais alargada, que é a área de influência. Bom, bastava eu dizer então que se a nossa área de intervenção, porque está mais próxima de uma via estruturante, porque é um território num planalto e depois tem um declive acentuado, portanto é uma barreira arquitetónica e uma barreira natural, ou porque está ou próximo ou até é atravessado, por exemplo, por uma via expresso ou por uma via de Olinda Rodrigues. Significa que são muros, são barreiras, uma linha de comboio, uma linha de água. Significa que pode, dentro do nosso território, haver também esta necessidade de quase dividir em partes, porque ou naturalmente o crescimento de cada zona levou a um caráter identitário diferente, ou nós próprios, através dos nossos critérios, começamos a perceber que o terreno não pode ser o mesmo. Vocês veem por exemplo, na Vila Alice, as mesmas ruas que supostamente nasceram com o mesmo caráter identitário, mas que ao longo do tempo sofreram alterações diferentes. Hoje, algumas ruas são perfeitamente absorvidas pelo setor terciário ou mantêm o caráter habitacional. Portanto, voltando ao tema, é muito importante ter presente que o plano de pormenor começa por uma intenção de intervir, de mudar, de controlar, de regular. Ou seja, nós vamos atuar no território. Uma atuação consciente implica uma reflexão também consciente daquilo que encontramos no território. Portanto, a primeira fase é uma fase de análise, de caracterização.